você, meus amados irmãos. É com muita alegria e satisfação que estou aqui para ministrar mais uma palavra da parte de Deus. Queria trazer para todos, neste momento, uma doutrina, uma palavra, um ensinamento da parte de Deus. Mas antes de trazer esse ensinamento, queria pedir para você que gostou desse vídeo, que assistiu esse vídeo, que gostou dessa palavra, que deixe seu like, deixe o seu comentário, compartilhe para que esse vídeo chegue ao maior número de pessoas para a edificação de cada um ouvinte, tá certo? Então eu queria trazer como doutrina essa palavra que tem como tema movidos pela fé. A leitura bíblica está contida em Hebreus, capítulo de número 11, versículo de número 32 ao 34, que diz o seguinte: o que mais direi? Faltar-me-ia o tempo, contando de Gideão e de Baraque, e de Sansão e de Jefité, e de Davi, e de Samuel, e dos profetas, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, na batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos dos estranhos. Aí está, meus amados, a leitura bíblica, a leitura oficial desse tema, movidos pela fé. Então o autor de Hebreus, que não sabemos quem é o autor de Hebreus, ele diz que pela fé estes homens venceram reinos, eles praticaram a justiça, eles alcançaram promessa, eles fecharam a boca dos leões, eles apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, da batalha se esforçaram e puseram em fuga os exércitos estranhos. Então, meus amados, nós podemos entender que a fé, ela é algo poderoso, ela é uma ferramenta de grande valia na vida daquele que sabe usar a fé. Assim como os antigos, assim como os homens da Bíblia Sagrada, eles praticaram e conseguiram vencer tudo isso que Hebreus está falando através da sua fé. Então hoje não é diferente. Se eu e você praticarmos essa mesma fé, nós também vamos ser vitoriosos, vamos ser mais do que vencedor na presença de Deus. Porque o mesmo Deus que usou esses homens é o mesmo Deus que nos usa hoje também. Então exerça a sua fé e deixe Deus operar na sua vida. Temos como introdução a seguinte palavra. Essa pequena palavra, conhecida como fé, ela pode ser pequena na escrita, mas no coração de um pessoal que serve a Deus, ela se torna uma poderosa arma capaz de vencer qualquer obstáculo. Se você tem fé, saiba que nada poderá te deter, pois a fé remove montanhas, derruba muralhas e faz gigante cair no chão. No estudo de hoje, vamos entender que tudo é possível ao que crê. Então, meus queridos, podemos entender, como falei anteriormente, a fé é uma ferramenta poderosa. Ela pode derrubar gigante, vencer qualquer obstáculo, ultrapassar barreiras. Então, as pessoas que a Bíblia narra venceram porque elas exerciam o poder da fé. Eles não desanimaram no meio de tanto obstáculo. Eles não deixaram que a sua fé desfalecesse. Então, neste momento, eu não sei como você está vivendo, como vocês têm passado, mas não deixe o desânimo lhe abater. Exerça o poder da fé na sua vida. Creia que o Senhor pode mudar a situação. Como diz a palavra do Senhor, o choro pode durar uma noite, mas no amanhecer você vai estar sorrindo. Como primeiro tópico, diz o seguinte, o primeiro tópico: o que significa fé?
que significa essa palavra? Tão pequena, mas com grande significado. O que é fé? No livro de Hebreus, capítulo de número 11, e no versículo 1, a Bíblia vai dizer o seguinte: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vêem. O autor de Hebreus não diz que fé é acreditar muito que uma coisa pode acontecer. Fé é uma certeza. A fé, por exemplo, não é orar acreditando que uma pessoa pode ser curada, mas ter certeza que o Senhor é poderoso para curá-lo e o fará, se for essa a sua vontade. Então, amados, a fé é aquilo que você acredita sem ver. Nós nunca vimos Jesus, mas cremos que Ele é o nosso Salvador, cremos que Ele é o caminho que nos conduz ao céu. Fé não é somente acreditar em alguma coisa, como por exemplo, orar para que, acreditando que aquela enfermidade vai sair fora, que aquela pessoa vai ser curada. Fé é você ter firmeza, como diz o autor de Hebreus, que a fé é o firme fundamento. Então, fundamento firme, por exemplo, uma casa, para ela estar firme, ela precisa do fundamento, ou seja, do alicerce. O alicerce é o que dá firmeza àquela casa. Então, fé não é você apenas acreditar, é você ter a certeza, é você ter convicção, é você ter algo firme na sua vida, acreditando que aquilo que você orou, pediu a Deus, ou que aquele projeto que você vai realizar, que você vai executar, ele vai dar certo. É ter a certeza, a convicção, é você ficar com o coração tranquilo, que tudo que você vai fazer, o que você vai pedir, vai acontecer, vai dar certo. Não com suposição. A fé, ela não aceita suposições, ela aceita certeza. Então, isso é que é ter fé. Isso é o que acontecia com os heróis da fé, isso é o que acontecia com os homens da Bíblia. Quando, por exemplo, Davi, ele ia para a batalha, ele não ia com suposições que ele ia vencer, não. Ele ia com certeza que ele ia vencer a batalha. Quando ele esteve diante do gigante Golias, nós vemos que ele diz: olha, tu vem com espada, tu vem com lança, tu vem com escudo, mas eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E antes disso ele vai dizer: olha, certamente o Senhor me dará tu na minha mão. Hoje mesmo eu vou te matar, e a tua carne vai ser para as aves de rapina. Ou seja, Davi tinha convicção de que Deus estava com ele. Davi tinha certeza que ia matar aquele gigante. Isso é fé. Não é duvidar, não é talvez. É certeza. Amém? O próximo tópico diz o seguinte: os 3 tipos de fé que precisamos ter em nossa vida. Vamos ver 3 tipos de fé que precisamos exercer na nossa vida para nós sermos vencedores e também ser salvo, que é o principal. O primeiro é: você precisa ter fé para agradar a Deus. Hebreus capítulo 11 e o versículo de número 6 vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então não tem como um ser humano, não tem como uma pessoa, ela agradar o Senhor se ela não tiver fé. Porque primeiro, se ela não tiver fé, ela não vai nem crer, que muitos nem creem que o Senhor existe. E quanto mais que Ele possa fazer milagres extraordinários, coisas impossíveis se tornar possíveis,
coisas impossíveis acontecer diante dos nossos olhos. Não adianta você ir todos os dias para a igreja, ter uma vida de consagração, jejum, oração. Se você não tiver fé, nada disso terá efeito em sua vida. Porque o Senhor não se agradará das suas ofertas, nem tampouco dos seus sacrifícios, pois para Deus a melhor atitude que uma pessoa possa ter diante dele é ter fé para agradar o Senhor. Fé para agradar o Senhor é você colocar sua confiança no Senhor. É você crer e ter convicção que diante de um problema difícil, impossível, pelos olhos da fé você já está vendo o problema sendo resolvido. Então, meus queridos, não adianta uma pessoa ela ir para a igreja, não adianta somente ela orar, jejuar, ler Bíblia, ela dizer que é cristão, ela praticar tudo isso, mas se ela não tiver fé, se Deus não olhar dentro do coração dessa pessoa, porque Deus tem o poder da onisciência, da onipresença e da onipotência. Então Deus sabe, com o seu poder da onisciência, Ele sabe todas as coisas. Ele conhece o oculto e o escondido do ser humano, pois foi Ele que fez. Deus está no controle de tudo. Então quando Deus olha no coração de uma pessoa e Ele não vê fé, primeiro que essa pessoa já não agrada a Ele. E segundo, que não tem como Deus operar o milagre que você está precisando. Então, acima de você ir para a igreja, de você ler a Bíblia, de você orar, de você jejuar, de você praticar aquilo que a Bíblia nos ensina, uma das primeiras coisas é exercer o poder da fé. Senão as outras coisas vão ser invalidadas. Porque sem fé, diz a palavra, é impossível você agradar o Senhor. Então, primeiro de tudo, o Senhor quer que você agrade Ele. E um dos fatores que nos leva a agradar o Senhor é a fé. Crer que Ele pode, crer que Ele faz, crer que Ele é, crer que Ele pode todas as coisas. Isso é necessário para que nós venhamos ter a obtenção daquilo que nós queremos, daquilo que nós precisamos. Mas uma fé, irmão, uma fé verdadeira, uma fé que não duvide, para que Deus venha operar o milagre na nossa vida. A segunda fé nós precisamos ter para a nossa vida. Você precisa ter fé para ser salvo. Essa fé, como as outras, são importantes, mas essa fé, irmão, é uma das mais importantes. Porque não adianta a pessoa ter fé para receber uma cura. Não adianta a pessoa ter fé para acreditar em um milagre. E ao mesmo tempo, não ter uma fé salvífica. Uma fé que leva à salvação. Nós podemos observar que aquele homem centurião que chega para Jesus e diz: olha, Jesus, mestre, tem um criado meu que está à morte, está muito doente. Será que o Senhor poderia curar ele? E Jesus vai dizer para ele: eu vou na tua casa e vou lá onde ele está e vou curar ele. E aquele homem centurião que estava à frente de 100 soldados, ele vai dizer: não, Senhor, não vá na minha casa, porque sou um pecador, sou falho, eu não sou digno que tu entre debaixo do meu telhado. Mas eu acredito que se você dizer uma palavra daqui, o meu servo sarará, porque eu estou à frente de 100 soldados, eu tenho pessoas ao meu comando e eu digo: vai, ele vai, vem, ele vem. E tu também é um homem de autoridade. Se tu dizer que a enfermidade vai embora, ela vai embora. Eu acredito, eu tenho essa fé. Então Jesus curou aquele servo. Mas a fé daquele centurião era uma fé que nem Israel tinha. Mas era uma fé para a cura, não era uma fé salvífica. Isso não quer dizer que aquele centurião ele foi salvo. Ele teve fé para que o seu servo fosse curado. Então essa fé não serve para a salvação. Essa é uma fé para a cura.
É uma fé que você crê naquilo que o Senhor pode fazer, mas não é uma fé que nos leva à salvação. Mas essa fé que estou falando neste momento é a fé salvífica, é a fé para a salvação. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo de número 31, a Bíblia diz o seguinte: e eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Ou seja, para você alcançar a salvação, para você receber a salvação, você precisa crer em Jesus e aceitá-lo como seu salvador pessoal. Você precisa crer que Jesus também morreu na cruz do Calvário para salvar a sua vida. Você precisa crer no Senhor Jesus. Somente Jesus poderá te levar para o céu. Se você não sabe o caminho e você não sabe como chegar lá, é muito simples. Jesus ele disse em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então, meus amados, em Atos 16:31, Paulo e Silas estão aprisionados. E ali tem um homem, um guarda, que estava guardando aquela cadeia. Mas a Bíblia diz que Paulo e Silas, perto da meia-noite, eles começam a orar e começam a louvar a Deus. Oravam e adoravam. E Deus envia um terremoto, um vendaval, e aquelas cadeias vão cair por terra. Mas a Bíblia diz que nem o preso fugiu, mas o soldado que estava ali, pastorando a cadeia, que estava ali na porta, ele viu que as cadeias estavam abertas, agora todos presos iam embora, e ele seria castigado por isso. E ele queria se matar. Mas Paulo disse para ele, não faça isso. E ele vai ficar ali todo trêmulo, vai chegar perto de Paulo e Silas, vai dizer, olha, o que eu preciso para me ser salvo? Paulo vai dizer para ele, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E a Bíblia diz que eles foram na casa daquele homem, pregaram para a família deles, e a família deles aceitaram Jesus como Salvador. Então, amados, não adianta ter uma fé para a cura. Precisa crer que o Senhor é o Salvador. Precisa acreditar que Jesus ele morreu na cruz. Somente Ele pode me salvar. Pode me dar salvação e vida eterna. Não adianta eu acreditar que o Senhor pode levantar o coxo, curar o cego, levantar o paralítico, mas eu não acreditar que Ele é meu Salvador pessoal. Não vai me trazer salvação. Eu preciso aceitar Jesus. Eu preciso me redimir dos meus pecados. Eu preciso me libertar daquilo que não agrada o Senhor. E crer que somente Ele, através do seu sangue, o sangue carmesim que verteu na cruz do Calvário, pode lavar e purificar todos os meus pecados. E aí sim, eu ser fiel até a morte. E vou receber a coroa da vida. Você vai receber a coroa da vida. Jesus diz em João 14,6, como nós lemos, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, essa é a fé salvífica, é crer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade e que Ele é a vida. Essa é a segunda fé que nós temos que ter. E a terceira, você precisa ter fé para vencer. Todos nós, irmão, todo ser humano, ele quer ser vencedor. Ele quer ter vitória. Mas não é só eu querer ter vitória. Eu preciso crer. Eu preciso ter fé para isso. E a passagem bíblica está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 e 46, que diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às esferas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel.
Golias foi um guerreiro que confiava na sua força. Quando ele viu que o guerreiro que ia lutar e travar uma batalha com ele não passava de um menino, de um rapaz, ele zombou e riu de Davi. Mas o Senhor era na vida de Davi. Eu quero dizer que todos que pertencem a Jesus, todos que são guiados pelo Senhor, todos que depositam a sua esperança e a sua confiança em Deus, acharão nele um grande guerreiro, um general de guerra, um campeão, que estará sempre pronto para te defender. Davi confiou e colocou toda a sua fé no Deus Todo-Poderoso. Então, meu querido, nós observamos nessa passagem de Davi, como até falei anteriormente, Davi e Golias. Golias era um homem de batalha, era um homem com quase 3 metros de altura, era um homem que nunca tinha perdido uma batalha, assassino nato. Davi era apenas um menino que não sabia ainda manusear uma espada, não tinha arte da guerra, não era um guerreiro ainda quando se tratava de guerrear com a espada. Mas a diferença entre um e o outro não estava só na estatura entre Davi e Golias. Estava que Golias, apesar de ser um assassino nato, um guerreiro forte e valente, ele confiava em si mesmo, ele colocava a sua força, a sua confiança na sua própria força. E Davi não, ele confiava no Senhor. Ele sabia que a força vinha de Deus. Então, Davi, com uma pedra e uma funda, conseguiu vencer aquele gigante. Não por conta daquela pedra e da funda, mas pela sua fé, a sua confiança, não em si próprio, mas no Senhor. Então venho te orientar neste momento, pela direção do Santo Espírito de Deus, e dizer que há muitas pessoas que, assim como Golias, elas depositam a sua confiança em si própria. Ela coloca a sua confiança no seu status, no seu estudo, no seu conhecimento, às vezes porque é forte, coloca confiança no seu músculo, coloca confiança no seu dinheiro, coloca a sua confiança em muitas coisas, mas que não leva a lugar nenhum. Mas venho te dizer, por mais que você se ache fraco, pequeno, ou que você não tenha dinheiro, que você não tenha tanto conhecimento, coloca a tua confiança no Senhor, porque a força vem do Senhor, a vitória vem do Senhor. Então, deixa Deus trabalhar por você. Coloca todas as tuas dores, teus problemas nas mãos de Deus, confia nele. Faz como Davi. Não olha para você mesmo, mas olha para o Senhor. Porque o Senhor vai te dar vitória. Porque a peleja não é sua, é do Senhor. Coloca nas mãos dele, faz como Davi. E o gigante não vai conseguir lhe vencer, mas ele vai cair por terra e o nome do Senhor será glorificado na sua vida. Deixa Deus fazer a obra, porque Ele sabe como trabalhar. Como nós vimos o exemplo de 3 tipos de fé, agora eu queria dar exemplos para você de homens na Bíblia que venceram pela fé. Um deles foi Noé. Noé venceu pela fé. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 7, a Bíblia diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Noé levou 120 anos para construir a arca. Ele permaneceu crendo durante todos esses anos, porque Deus lhe havia dito. Fazer o que Deus diz, às vezes, não será fácil. Mas a fé nunca desiste, porque ela crê na graça de Deus. Jesus foi escarnecido, porém obediente até a morte. A obediência levou Jesus à vitória. A obediência nos fará permanecer na vitória de Cristo Jesus. Creio que a palavra de Deus era o gerador dessa força chamada fé, na qual fazia com que Noé avançasse e permanecesse firme, ignorasse a zombaria e declarasse todos os dias: vai chover. Deus falou, eu sei que vai chover. Se você tem essa fé, a vitória vai chegar
na sua vida. Então, meus amados, um grande exemplo de fé foi Noé. Deus falou para Noé que aquela geração só tinha 120 anos. Por quê? Porque as pessoas, elas não queriam saber de Deus. Elas casavam e davam-se em casamento. E Deus só viu Noé e sua família, no total de 8 almas, 8 pessoas que temiam a Deus, serviam a Ele. Então Deus disse: Noé, faz uma arca e vai entrar, porque eu vou descer dilúvio sobre essa terra. É daqui a 120 anos. Irmão, e eu acredito que para Noé não foi fácil, porque Noé pregava, Noé falava, as pessoas zombavam, escarneciam dele. E passava ano, saía ano, Noé construía a arca. E demorava, porque 120 anos é muito tempo. Mas Noé sempre estava ali acreditando, era dia após dia. Trabalhava, acabava o expediente, entrava na sua casa, dormia, acordava. E essa rotina foi durante 120 anos e Noé não deixou de acreditar. Mesmo que as pessoas zombavam, né, escarneciam dele, diziam: cadê Noé a chuva? Cadê este dilúvio? Tu está ficando velho, tu está louco, isso não vai acontecer. Está vindo vozes. Então, irmãos, não é fácil você exercer sua fé no meio de zombarias. Quantas pessoas talvez dizem para você que você não é nada, que você não vai conseguir, que já está no tempo de você desistir, que já está no tempo de você parar porque você tem orado e a vitória ainda não chegou. Faça como Noé. Não importa o tempo que passar, mas permaneça firme. Continue dia após dia buscando, acreditando. Porque aquelas pessoas que zombaram de você, vai chegar um momento que você vai receber a vitória e eles vão ficar só olhando. Vão ficar só admirados daquilo que Deus irá fazer na sua vida. Então, Noé foi um grande exemplo de fé. Tanto tempo lutando e pelejando, e as pessoas zombando dele, e ele não desistiu. E a sua recompensa chegou, porque ele foi salvo, entrou na arca, e foi livre e protegido daquele dilúvio com a sua família. E quando o dilúvio acabou, ele continua a sua vida naquela terra, porque Deus viu fé no coração de Noé. Assim também foi Jesus. Jesus desceu do céu com a missão de morrer naquela cruz para nos dar salvação e vida eterna. Quantas pessoas zombaram de Jesus, não creram de Jesus, zombaram dele, escarneceram dele, mas Jesus permaneceu firme no seu propósito, firme na sua missão. E quando ele morreu naquela cruz, diz a Bíblia, pela sua obediência, foi-lhe otorgado o nome que está acima de todos os nomes, que todo joelho se dobra diante dele, tanto no céu como na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que ele é o Senhor. Então, irmão, vale a pena a gente ter fé, vale a pena nós fazermos como Noé, porque a recompensa ela é grande. Por mais que seja dolorosa, por mais, irmão, que seja difícil, porque muitos vão tentar atrapalhar a sua fé, atrapalhar a sua caminhada, muitos vão tentar lhe parar, mas não deixe que a voz da multidão seja mais alta, fale mais alto do que a sua fé. Não deixe, louvado seja Deus, que a voz da multidão cale a sua fé. Exerça a sua fé, assim como Noé, independente do tempo que for necessário, do tempo que passar, mas fique firme, porque Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele lhe prometeu. Se Deus lhe fez uma promessa, certamente Ele cumprirá, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Creia que Deus vai fazer a obra na sua vida. Outro grande exemplo de fé, meus amados, na Bíblia Sagrada, foi a fé de Jó. Jó, capítulo de número 1, versículo 20 ao 22, diz o seguinte: Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça. E ele lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que fé existia no coração deste homem, que mesmo ao se deparar com as maiores tragédias da vida, não blasfemou,
mas continuou honrando a Deus com seus lábios. Mesmo quando ele perdeu tudo o que amava, ele não pecou contra o Senhor. Diante do processo, a fé e a convicção de Jó continuam a crescer. Ele prosseguiu declarando que o propósito de Deus não poderia ser frustrado, que suas promessas seriam de fato cumpridas e realizadas. Eu sei que hoje podemos declarar em alta voz: Deus, eu sei que tudo tu podes fazer e que nenhum dos teus planos e projetos se perderão pelo caminho, porque sim, eu sei que teus planos não serão frustrados e as tuas promessas não cumprirão. Não, as promessas se cumprirão em minha vida. Então, meus queridos, outro grande exemplo de fé, Jó. Como lemos em Jó 1, do 20 ao 22, nós vemos, irmão, que por mais que o inimigo tentou contra a vida de Jó, e quanto mais ele tentou, ele se frustrou. Porque Deus permitiu que o inimigo tocasse em tudo de Jó, só não tocou na vida dele. E mesmo assim, Jó, ele vai declarar: nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei. Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó tinha uma fé porque ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia, irmão, que Deus é aquele que restitui tudo que o homem perde, Deus ele restitui. Jó, ele sabia, irmão, que Deus estava no controle de todas as coisas, que tudo é de Deus. Deus dá e ele tira e ele dá. Deus, ele pode, ele faz, ele bota, ele tira, ele quebra e ele emenda. Deus pode todas as coisas. Então, independente, meu irmão, do que você passar, da luta que você estiver enfrentando, não blasfeme contra Deus, não deixe de acreditar, não baixe sua cabeça, é isso que o inimigo quer. O inimigo, irmão, ele quer lhe afrontar, ele quer lhe amedrontar, ele quer que você pare, que você baixe sua cabeça, ele quer que você desista, ele quer que você se desanime, mas não faça isso, persevere. Não deixe o inimigo lhe ganhar pelo cansaço, pelas fadigas, mas ore, busque, creia, faça como Jó, independente da luta e da tribulação, mantenha a sua fé como a de Jó, crendo, não blasfeme contra Deus, porque Deus é bom, Deus ele nos prova, Deus nos permite passar por situação para ver se nós realmente amamos Ele, se nós estejamos com Ele. Então, creia que o Senhor tudo pode e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Outro grande exemplo na Bíblia Sagrada de fé é Daniel. Daniel capítulo 6, versículo 21 e o 22 diz o seguinte: então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizesse dano, porque foi achada em minha inocência diante dele e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Os companheiros de Daniel inflamaram o ego do rei, bajularam apenas para colocar um laço de morte nos pés de Daniel. O rei assinou um decreto, movida pela vaidade, mas sem discernir a intenção real que estava por trás da bajulação de seus homens de confiança. Mas Daniel manteve sua fidelidade a Deus, a despeito da perseguição, e mesmo sabendo que seria jogado na cova dos leões, ele não se intimidou diante do decreto do rei. Para Daniel importava obedecer a Deus sobre todas as coisas. Então, irmão, o decreto do rei era para que qualquer homem que pegasse orando, buscando outro Deus que não fosse o rei, ele ia ser jogado na cova dos leões. Mas a Bíblia diz que quando Daniel ouviu que tinha saído esse decreto, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar, buscar a Deus. Porque o que mais importava de Daniel era obedecer a Deus. Deus nos manda obedecer à autoridade, mas primeiro é o Senhor. Quando a autoridade faz algo que não está dentro da vontade de Deus, não devemos obedecer. Devemos obedecer quando está dentro da verdade. Então Daniel, ele importava mais obedecer a Deus do que ao rei.
Então Daniel foi orar, porque Daniel confiava no Senhor. Outro grande exemplo de fé. E Daniel tinha tanta fé que jogaram ele dentro da cova dos leões. Mas os leões não puderam devorar Daniel, porque o anjo do Senhor entrou naquela cova e protegeu Daniel. A Bíblia diz no livro de Salmo que os anjos acampam ao redor do que o teme e o livra. Então, se você tem a fé, se você é uma pessoa como Daniel, que não deixa de orar, que obedece ao Senhor acima de qualquer coisa, que não coloca a sua vaidade, que não coloca o seu ego, nem a sua vontade na frente de Deus, mas coloca o Senhor à frente de tudo. Mesmo que Deus permite você entrar na cova, mas Deus vai entrar lá com você, vai te proteger. Deus permitiu que Daniel entrasse naquela cova, mas Deus entrou com ele. Então Deus vai estar sempre ao lado daquele que tem fé, daquele que acredita. Tenha essa fé e deixe Deus fazer a obra na sua vida. E para concluir, eu queria ler essa conclusão para você, que diz o seguinte: a fé nos faz ter a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos de Deus. A fé nos garante que Deus tem reservado uma recompensa eterna para cada um de nós. É pela fé que Deus nos justifica. É impossível você afirmar ser um seguidor de Jesus Cristo se você vive sua vida com incredulidade. Onde Jesus está, não há espaço para descrença. Hebreus 10:38 diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Então, irmão, não adianta você dizer que é um cristão se você não tem fé e convicção que o Senhor é seu Salvador. Porque o justo, ele viverá da fé, e se ele recuar, Deus não tem prazer nele. Então não desista jamais de caminhar com o Senhor, porque senão o Senhor vai te rejeitar. Mas use a sua fé, seja um crente, um ser humano, uma pessoa movido pela fé. Que Deus nos abençoe. E mais uma vez eu peço a você, deixe seu like, faça seu comentário, compartilhe, e que Deus possa abençoar e que essa palavra venha transformar sua vida. Exerça a sua fé e que as bênçãos do Deus Todo-Poderoso possam adentrar na minha e na sua vida, em nome de Jesus. A paz do Senhor.